Bom, gente, então o tema de hoje, né, é as interações entre as espécies. Na verdade, um dos temas, né, que nós vamos trabalhar. E aí é um tema muito massa porque levanta muita discussão dentro da própria ecologia, né, dentro da própria ciência, quando a gente vê, por exemplo, que é difícil você tentar criar padrões para aquilo que é muito dinâmico, aquilo que se modifica muito, né, como é o caso do ambiente. E aí, né, uma vez que a gente já viu os conceitos básicos em ecologia, o que é nicho, o que é hábitat, o que é comunidade, o que é ecossistema, uma vez que a gente já trabalhou o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas, falando, por exemplo, sobre cadeia alimentar, teia alimentar, cascata trófica, vimos também como a matéria ela cicla no ambiente e como a energia flui de maneira unidirecional. É prudente pensar que boa parte dessa energia e dessa matéria está nos próprios seres vivos, né? Ou seja, o próprio ser vivo ele compõe biomassa, né? Biomassa, matéria orgânica, e essa biomassa, gente, ela pode ser consumida por outros seres vivos, né? Na cadeia alimentar. Só que assim, curioso também é pensar que os seres vivos eles não têm uma relação só de comer, né? Algumas interações elas podem acontecer e demonstrar variados comportamentos entre os seres vivos. Esses comportamentos podem ocorrer entre indivíduos de mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Por isso que a gente vai começar, a partir de agora, a estudar as interações entre as espécies. E aí, gente, vou logo dizendo que, apesar de nessa aula citarmos alguns exemplos, o mais interessante é quando você pegar a questão sobre interação entre as espécies para estudar, você prestar bastante atenção na situação proposta pela questão, pelo enunciado. Por quê? Porque às vezes quando a gente memoriza um exemplo, pode ser que a gente tenha esse mesmo exemplo sendo cobrado de uma forma diferente em uma questão. Deixa eu tentar aqui explicar para vocês o que eu quero falar. Por exemplo, né? Gente, imagina se eu pego essa imagem e coloco aqui. Beleza? Eu quero que vocês olhem para essa imagem e me digam o que vocês veem. Essa imagem aqui. A gente tem basicamente, né, um crocodilo e um pássaro, né, o famoso paliteiro. O aluno que está estudando, se preparando para o Enem ou qualquer outro vestibular, que já viu esse conteúdo, ele já tem uma noção da interação que ocorre entre esses dois animais. Qual seria essa interação? Protocooperação. Protocooperação, né? Na protocooperação, nós temos uma troca de benefícios. Perfeito. Temos uma troca de benefícios na qual essa troca de benefícios ela não é obrigatória para a sobrevivência das espécies. Ou seja, o crocodilo e o pássaro, eles podem viver separadamente, mas também podem viver juntos trocando benefícios, né? E aí essa troca, como eu disse, né, reitero, essa troca de benefícios não é obrigatória, certo? O que vai acontecer aqui? Vamos prestar atenção. Eu posso ter uma situação diferente. Então, qual é a minha primeira possibilidade, né, que Juliana citou, é a protocooperação. Inclusive, é a possibilidade pela qual essa imagem ela é mais conhecida. É muito comum a gente olhar para essa imagem e já associá-la à protocooperação, beleza? Só que, gente, preste bastante atenção. Vamos mudar a situação, vamos supor que alguém teve a brilhante ideia de, em um texto, numa questão do Enem ou de um vestibular, colocar a informação de quê? Colocar várias situações. Imagine o crocodilo e o paliteiro, né, o pássaro palito. Imagine que vai ocorrer troca de benefícios sem necessariamente ser obrigatória para a sobrevivência das espécies. Beleza, protocooperação. Mas se de repente o texto traz a informação de que o crocodilo não recebe benefício algum, vamos supor que ele é indiferente a essa presença desse pássaro, se isso acontecer, e o pássaro está ali se alimentando dos restos alimentares do crocodilo,
isso já não é mais uma protocooperação, porque cessa aí a ideia de troca, né, de algo mútuo. Não tem mais reciprocidade. Você tem basicamente aí um pássaro se aproveitando dos restos deixados pelo crocodilo. Então, essa interação ela já passaria a ser um comensalismo, né? Um ser vivo de uma espécie se aproveita dos restos alimentares deixados por outro. Isso é um exemplo, viu, gente? Isso é um exemplo. Por que eu estou falando isso? Ah, Renato, mas em qualquer lugar do mundo isso aí será protocooperação. É verdade, meus queridos. Será protocooperação. Só que eu já vi questão, por exemplo, na UFRN, com essa mesma imagem, só que na forma de uma charge, onde o crocodilo ele comia o pássaro, né? Ele se descuidava e acabava comendo o pássaro. Então, nesse caso, a relação já passa a ser desarmônica. Se, por exemplo, a gente tiver uma situação na questão, como na charge, que o pássaro está lá, inclusive na charge, era um jacaré, não era nenhum crocodilo, né? Porque essas interações podem ocorrer entre pássaros e jacarés e pássaros e crocodilos. E aí, na questão, na charge, o jacaré dizia: esse idiota limpa meus dentes de graça. Né? Aí ele, sem querer, mastigava, eita, minha obturação de ouro. Então, na verdade, na charge ele já predava, né? Então você tem uma diferença. A própria charge ela já impunha uma noção diferente de relação ecológica, de situação. Então, aí você pode ter também uma predação. O que eu quero dizer a vocês é que o mesmo exemplo ele pode ser tomado, né? Ele pode ser analisado sob óticas diferentes, sob pontos de vista diferentes e aí sob situações diferentes também. E a partir daí você tem que ter muito cuidado quando você vai fazer uma questão no Enem ou em algum vestibular falando sobre interações entre seres vivos, ok? Lógico, né? Existirão questões que vão falar rapidamente do exemplo e beleza, imediatamente você já vai pegar esse exemplo e colocar lá dentro daquela interação. Mas tem algumas que eles vão te dar uma situação proposta. Em 2019, o Enem, por exemplo, ele cobrou uma questão sobre as cutias. Que as cutias, elas roubam as sementes que algumas delas enterram. Pessoal, quando eu fiz essa questão, essa prova, o ano passado, eu procurei imediatamente a alternativa escravismo ou esclavagismo, né? Porque um animal estava se aproveitando do trabalho do outro. Né? Isso é um esclavagismo ou escravismo. O escravismo ele pode ocorrer entre a mesma espécie ou entre espécies diferentes. Só que, curiosamente, olha como é a coisa, né? Olha como a coisa acontece. Curiosamente, quando, na questão do ano passado, falava que algumas cutias enterravam sementes, aí vinham outras e roubavam aquelas sementes, aí ele perguntava, o comportamento de ladroagem, de roubo, né, se refere a qual relação ecológica? Não tinha escravismo nas alternativas, na prova do Enem. Mas tinha uma que a gente poderia levar por esse lado. Por exemplo, se uma cutia enterra semente e vem outra e carrega a semente da outra, elas estão competindo por alimento. Então, a resposta era competição. Então, você tem que prestar atenção naquilo que é mais plausível, né? Dentre as alternativas. Não sei se vocês lembram dessa questão. Então, eu já começo a mostrar como se estuda realmente, como se estudam as interações entre as espécies. Muito cuidado com decoreba de exemplo. Né? Outra coisa, gente, como eu disse, criar padrões para aquilo que é dinâmico dá um trabalho. Né? Então, você imagina, por exemplo, protocooperação é um tipo de interação na qual há benefício para ambas as espécies. Então, eu vou representar por mais, porque se mais, esse sinalzinho de positivo representa benefício. Então, como ambas as espécies estão se beneficiando, mais. Comensalismo seria o quê? Eu representaria um indivíduo está se aproveitando dos restos do outro e a relação para o outro é indiferente. Então, é mais zero. Predação. Um mata o outro para se alimentar. Então, um se beneficia e o outro se prejudica, mais menos.
Até que isso, né, pode ser do ponto de vista de estudar de forma rápida, tal, isso aí pode te ajudar, beleza. Mas assim, gente, tem coisas que a gente não consegue entender como é que a ecologia ainda mantém. Quem sou eu para discutir isso, né? Mas assim, muitos ecólogos já têm suplantado essa discussão do ponto de vista de colocar sinais para identificar um tipo de interação que ocorre de forma muito dinâmica. Outra coisa, a competição, eu até discuti isso acho que foi com Juliana um dia desse. Existe um princípio chamado princípio da exclusão competitiva. Quando dois indivíduos de espécies diferentes disputam o mesmo nicho, por exemplo, nicho alimentar, né? Chega um momento que uma espécie sobrepuja a outra, vence a competição. Querida, se alguém vence a competição, logo a competição deveria ser representada como um que vence e outro que perde, concordam? Mais menos. Só que assim, gente, não é assim que está representado, né? Não é assim que está representado na maioria dos livros. A competição é representada por menos, menos. Menos, menos. Os dois indivíduos se prejudicam quando estão competindo, porque gastam energia durante a competição, mas, a meu ver, a competição deveria ter um ápice, né? E esse ápice seria justamente ela finalizar, né? Quando um vence, consegue obter o recurso, sobrepuja a outra população. Mas, como eu disse, né, tem coisas na biologia que realmente alguns ecólogos eles não raciocinaram antes de criar, não raciocinaram dessa forma lógica antes de criar a simbologia. Aí, qualquer livro, qualquer questão que você pegar a competição, ela será representada por menos, menos. Isso que eu estou dizendo não vale, viu? Não vale. Embora a minha análise, gente, seja de crítica, né? Eu não acho prudente. O próprio Gouze, ele fez o experimento lá com paramécios, né? Com protozoários, e viu que quando eles eram cultivados juntos, um ganhava a competição e o outro perdia, diminuía a população bruscamente. Então, se na competição há um ganhador e um vencedor, há um ganhador e um perdedor, digamos assim, você vai ter aí basicamente um sinal de mais, indicando o vencedor da competição, e o sinal de menos, né? Agora, lógico, né? É um processo que ocorre sempre, os organismos sempre estão competindo e gastando energia nessa competição. A competição também gera um ônus para o organismo. Mas, assim, é interessante que alguns deles conseguem, né, captar aquele recurso com maior facilidade. Então, isso que eu estou falando aqui são alguns pontos que eu gosto de citar antes da gente começar a falar das interações propriamente ditas, né? Outra coisa, tem livro que utiliza muito esse termo aqui, neutralismo, e aí representa por 0, 0. Bom, se o capítulo do livro ele se refere a interações entre as espécies, partindo do meu olhar, a meu ver, esse neutralismo nem deveria estar presente no capítulo. O que eu estou estudando? Interação. Se não tem interação, não é nem para estar ali, mas aí muita gente coloca, né, neutralismo, 0, 0, quando uma espécie não interage com a outra. Agora sim, isso é muito relativo. Por que isso é relativo? Porque aquela história, se alguém joga um pote de iogurte no lixo e esse potinho chega ao mar, né? O que vai acontecer? A tartaruga que está em um ambiente bem distante, que você não interage com ela, mas você jogou um pote, você começa, a sua ação, a sua atitude começa a interferir na vida daquele animal, de forma negativa, inclusive, né? O plástico que a tartaruga está comendo, né? Muitas vezes pode ter sido você que jogou no mar, um exemplo, né? Então, eu acho que não há tanto neutralismo assim. Eu acho que o planeta Terra é um organismo só, formado por micro-organismos que somos nós, e tem ainda micro-organismos, ultra-micro-organismos, né? Organismos muito pequenos. Então, somos parte disso, né? Aquela discussão que fizemos na aula passada, quando, eu não sei se foi Ju que falou em cremação, né? Eu falei em sepultar mesmo, né? Enterrar tal. É porque um dia a gente volta a fazer parte desse mesmo ciclo da matéria, né? Um dia a gente volta a ser adubo novamente e a gente vai estar vivo em uma planta que nasce
no próprio verme que se apodera da nossa carne ao morrer. Então, tudo vai ciclando, né, gente? Então, acredito que o planeta Terra é um gigante organismo, né, formado por micropartes, né? E nós fazemos parte desse gigante organismo, beleza? Então, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Eu gosto sempre de fazer essa análise, né, para a gente ir se ajudando e explicando o processo. Vamos lá. Vamos começar aqui com um exemplo bem massa de interação entre os seres vivos. Gente, as interações entre os seres vivos podem nos trazer alguns benefícios, né? Você, por exemplo, né, o café que eu estou bebendo agora, né, um produto de origem vegetal, alguém foi lá e tirou, né? Então, se eu estou me alimentando no momento de um produto de origem vegetal, se for uma planta que eu esteja, né, matando, né, para comer, eu vou estar realizando um herbivorismo, né, uma herbivoria. Tem algumas interações que são interessantes também do ponto de vista de controle biológico, né? Você pode utilizar um ser vivo que é parasita para controlar uma praga, por exemplo. Isso também pode acontecer. Então, vamos discutir um pouquinho a respeito disso. Esse exemplo aqui eu achei fantástico, que fala sobre a opúntia, né? Que é um cactozinho que tem. A gente conhece aqui na nossa região como figo da Índia, tem a palma, né? Lá na região da Caatinga, que tem bastante. E aí, gente, levaram esse cacto, né, o pera espinhosa, cacto pera espinhosa, para a Austrália. Então, é a introdução de uma espécie exótica. E a Austrália, vale salientar, que é um continente, ilha, está isolado, né? É por isso que tantas espécies estranhas aparecem ali na Austrália, né? Porque você tem o isolamento geográfico e também reprodutivo. Então, você tem muita especiação ali ocorrendo. Então, quando esse cacto foi introduzido na Austrália, foi introduzido com o intuito de ser uma planta ornamental. Acharam bonito, tal, tem um vaso lá com a opúntia, ou cultivá-la também para fazer cercas vivas, né, para pastos. Aqui no Nordeste faz-se muito, né, dessa cerca viva aí. Coloca-se a palma e aí o cacto vai crescendo e o gado não consegue atravessar aquela cerca viva para chegar, por exemplo, até a lavoura de milho, de feijão. Beleza? Então, você tem uma cerca viva feita com cacto. O pessoal utilizou muito isso lá na Austrália. Isso lá pelos idos, né, de 1920. E aí, gente, o que aconteceu? Né? Aconteceu que esse cacto ele se adequou tão bem, né, a esse ambiente que aí ele começou a crescer muito. Né? Foi uma espécie exótica invasora. E aí ela espalhou-se rapidamente na Austrália, cobrindo milhares de acres de valiosos pastos e áreas cultiváveis. Olha o problema aí, olha a bronca para resolver, né? Após diversas tentativas mal sucedidas para erradicar a planta, a mariposa do cacto, a Cactoblastis cactorum, que tem essa larvinha aí linda, né? Vermelha com preta, foi introduzida da América do Sul nos anos 1920, ou seja, pegaram essa mariposa, levaram lá para a Austrália para introduzir, para ver se rolava um controle biológico, né? E aí rolou, né, gente? A área que estava tomada por cacto, essa lagarta, a larva da mariposa do cacto, que é a lagarta, no caso, ela se alimenta dos brotos que crescem e rapidamente ela destrói a planta, literalmente eliminando-a na raiz, inoculando-a com vários patógenos e organismos causadores de apodrecimento. Olha como ficou, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha como era a área tomada por cactos, cheio de palma, né? Depois que eu introduzi a lagarta, olha como ficou, gente. Será que ela não controla? Da fase jovem, da larva, para a fase adulta, né? A mariposa, ó, ela comeu pra caramba, né? E aí devorou essas áreas aqui onde tinha o cacto. Então, foi um controle biológico. Pessoal, nesse texto que eu apresento a vocês aqui, ó, quantas relações a gente tem aí? Quantas interações a gente consegue enxergar? Vamos fazer esse exercício? Porque é isso que eu quero. Eu quero propor
a situação e identificar nessa situação qual é a interação. Muitas das questões do Enem são dessa forma, né? A gente tem uma relação de que aí, por exemplo? O cacto, que foi uma espécie exótica, invasora, o cacto começou a tomar conta, né, de áreas que eram para cultivar pasto, né? Então, nesse caso, você tem uma competição, gente. O cacto ele começa a competir com outras plantas nativas pelo espaço, né, pela área, por nutrientes do solo, por exemplo. Então, você já percebe que aqui a gente tem uma competição. Competição. Deixa eu colocar aqui, ó. Rola aí uma competição entre o cacto e outras plantas. Percebem? E aí, além disso, nós temos outras interações, né? Vamos identificá-las aqui. Deixe-me ver. A lagarta se alimentando do cacto. Isso é herbivorismo, né? Herbivorismo. Ou herbivoria, né? Entre a lagarta da mariposa e o cacto. Tem mais, né, gente? Tem mais. Ele fala aqui que a lagarta ela inocula vários patógenos, né? E organismos causadores de apodrecimento. Então, pode ser que a lagarta, quando ela está devorando, ela também inocula, coloca ali na saliva dela muito fungo, que vai ajudando a apodrecer a planta. Então, eu posso ter aí uma relação também de parasitismo entre o cacto, no caso, entre os patógenos, os parasitas, né? E o cacto. Compreendemos? Dá para entender que aí, nessa situação, a gente encontra um monte de interações. E é dessa forma que eu quero que vocês entendam, né? Estudem as interações entre as espécies. Não só pegando pelo exemplo. Aqui eu coloquei uma situação para a gente começar a engatinhar nessa parte aí. Então, vou apagar isso aqui e a gente vai continuando. Então, já deu para perceber aí, né, que o controle biológico, gente, ele pode cair nas questões de uma forma bem... No Enem, por exemplo, né, cai muita questão, tem muita questão sobre controle biológico, bastante. Bom, e os tipos de interações, Renato, como são, né? Primeiramente, gente, vamos às consequências da interação para podermos classificá-las. As interações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Elas são harmônicas quando elas causam... Na verdade, eu não posso dizer que causa... Por exemplo, toda interação causa benefício a alguém, sendo que esse benefício pode ser somente para um ou pode ser para ambos. Né? Então, nesse caso, o benefício, como ele pode ocorrer para um ou para ambos, sinceramente, gente, o benefício ele não é um critério muito bom. Eu vejo as coisas pelo lado mais positivo, né? Pela ótica mais positivista possível. Mas, assim, o benefício, algo bom que acontece entre as espécies, ou para uma delas, não é um critério muito bom para a gente utilizar para identificar as espécies. Mas tem um que é o prejuízo. Né? Prejuízo. Por que o prejuízo é um critério tão massa? Porque você olha rapidamente e diz, pô, não tem prejuízo aí nessa situação. Então, ela é harmônica. Então, ao invés de a gente dizer assim, as relações harmônicas são aquelas que ocorrem com benefício. Mas aí, você já começa a pensar, sim, benefício para ambas, benefício somente para uma. E se uma tiver benefício e a outra tiver prejuízo, já não é harmônica. Então, na verdade, gente, o critério mais interessante de você bater o olho e dizer é harmônica ou desarmônica é presença ou ausência de prejuízo. Beleza? Ausência ou presença de prejuízo. Se ela ocorre sem prejuízo, ela é harmônica. Certo? Se ela ocorre sem prejuízo, ela é harmônica. Por mais que para uma ou outra espécie, a interação seja indiferente. Aquela história de botar o zero, né? Indiferente.
essa relação nem me beneficia, tampouco me prejudica. Então, não estou nem aí, eu sou indiferente a ela. Certinho? Então, na verdade, gente, você vai utilizar a palavra prejuízo. As relações harmônicas, elas acontecem sem prejuízo entre os interagentes. Os interagentes, né, os indivíduos que interagem aí, eles não sofrem nenhum prejuízo. Então, ó, harmônicas sem prejuízo, porque muitas vezes a gente diz assim, vamos romantizar a coisa, vamos falar de coisa boa, benefício, né? Não, gente. Porque quando eu digo com benefício, pode ser para um ou pode ser para ambas. Agora, quando eu falo sem prejuízo, por mais que seja uma coisa mais radical, né, ela ocorre de uma forma bem geral. As desarmônicas. As desarmônicas ocorrem com prejuízo. Renato, com prejuízo para ambas as espécies? Bom, se a gente seguir, não faz muito sentido, né, gente? Eu não quero obrigar vocês a concordarem comigo, não, mas eu acho que não faz muito sentido uma relação ecológica ela ocorrer entre as espécies ao longo de milhares de anos, sendo prejudicial para ambas. Eu não acho plausível isso. Não é salutar você. É tipo viver num relacionamento abusivo. Um exemplo, né? Eu sei que é um exemplo bem esdrúxulo, mas tipo abusivo do ponto de vista de ambos, né? Vamos supor que os dois indivíduos do casal passam por um relacionamento abusivo e, por exemplo, ficam competindo, né? Quem faz mais raiva um ao outro, é um exemplo, né? E aí, basicamente, não é saudável viver assim, né? Então, você tem basicamente aí prejuízo a vida inteira. É difícil de lidar, eu imagino. Então, nesse caso, os livros dizem que na competição, né, existe prejuízo para ambas as espécies. Mesmo que o Goals ele tenha provado que uma espécie sobrepuja a outra, e aí já teríamos uma situação que era para ser mais menos, mas tudo bem. Vamos lá. Então, na relação desarmônica, ela ocorre com prejuízo. Mas, Renato, se um indivíduo... Predação é uma relação desarmônica. Mas se um indivíduo ele preda outro, ele mata o outro, ele se beneficia. Então, ele teve benefício. Filhinho, mas o outro teve prejuízo. Então, se há prejuízo, é desarmônica. Então, por isso que é melhor analisar por esse ponto de vista. É mais, eu diria, mais lógico, né? E além disso, né, gente, seja ela harmônica, seja ela desarmônica, a relação ecológica ela pode ocorrer entre seres de mesma espécie, ou seja, elas podem ser intraespecíficas, podem ocorrer dentro da mesma espécie, ou elas podem ser interespecíficas, né? Podem ocorrer entre seres de espécies diferentes, tudo bem? E aí vamos começar, né? Vamos começar a trabalhar com esses tipos de interação para a gente analisar direitinho quais são os principais exemplos. Deixa eu só apagar isso aqui para a gente continuar. Só um instante. Vamos lá. Basicamente, isso aqui é um resumo, né, do que a gente falou. A interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica são genericamente denominadas relações ecológicas e costumam ser classificadas pelos biólogos em intraespecíficas, interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. As relações intraespecíficas são as que se estabelecem entre indivíduos de uma mesma espécie, as interespecíficas são as que se estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes. Facílimo isso aí. As harmônicas, pelo menos uma das espécies se beneficia e não há prejuízo para nenhuma das partes associadas. Reitero, aquela ideia de classificar pelo prejuízo que é mais fácil. E as relações desarmônicas, uma ou ambas as espécies são prejudicadas. Então, veja que eu coloquei de propósito aí na definição prejuízo, né, gente? Prejuízo. Porque é uma forma mais lógica, né, de classificar. Beleza?